Qual é a melhor formação para o jogo de amanhã, o clássico com o Botafogo? Você sabia que nos últimos 11 jogos o Vasco tem apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro? PH de volta à seleção. Os bastidores da visita de Carlo Ancelotti ao Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais são os nossos destaques aqui do Café Vascaíno, que nós vamos falar agora com você. Então não esquece, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, ajuda demais o nosso canal. Se é novo, se inscreve, dá essa moral, é 0800 e já comenta aqui a melhor formação para o jogo de amanhã. Vou começar com os bastidores da visita de Carlo Ancelotti da seleção brasileira ao Vasco da Gama. No domingo, ele esteve com o presidente Samir Chaldi e o coordenador geral de seleções, o Rodrigo Caetano. Eles estiveram lá em São Januário e foram recebidos pelo presidente Pedrinho, pelo diretor técnico Felipe, ganharam camisa, inclusive camisas do Vasco personalizadas. Só que o Vasco preparou realmente uma recepção que deixou muito bem impressionado o técnico italiano da seleção brasileira. Tanto é que ontem, na coletiva de apresentação dos jogadores, de convocação dos jogadores, ele destacou o ambiente, como ele foi recebido, achou espetacular assistir um jogo em São Januário. E o Vasco preparou uma surpresa para ele. Além de servir vinhos portugueses, bolinho de bacalhau, lá do restaurante do seu Arthurzão. Um grande abraço, seu Arthur, que arrebentou. O Vasco trouxe um chefe exclusivo para fazer uma carbonara. Sabe que é um dos pratos prediletos do Ancelotti, então recebeu o treinador realmente com pompa e circunstância, como é o Vasco da Gama, recebendo todos muito bem. E a comitiva da seleção brasileira gostou demais dessa forma, né? Já foi em outros estádios, né? Tem ali um biscoitinho de polvilho, um mate, inclusive no Maracanã, em estádios particulares e nada, mas no Vasco foi diferente. Bom, aproveitar falando do Paulo Henrique, né, que ontem foi convocado mais uma vez pelo Ancelotti para os 2 amistosos diante de Senegal e Tunísia. Senegal dia 15 em Londres, no estádio do Arsenal, e depois no dia 18 em Lille, na França. A CBF deve anunciar hoje o desmembramento da 33ª rodada. O Vasco está com o jogo diante do Grêmio marcado para a data base, que é o dia 19, ou seja, no dia seguinte, a convocação, a data FIFA. Vamos ver se ela vai mudar, né? Por exemplo, o Flamengo tem 2 jogadores convocados, o Corinthians tem 1, o Cruzeiro tem 1, o Vasco tem 1 e o Palmeiras tem 1 também. Vamos ver como é que ela vai adaptar essa rodada para não prejudicar ninguém. O fato é que amanhã, contra o Botafogo, o Paulo Henrique está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como o Nuno Moreira também. Vamos falar já sobre isso, né? E escolher a melhor formação. Mas eu quero trazer aqui um detalhe, fiz até anotações para não esquecer, porque logo após a derrota para o São Paulo, eu li muita revolta do torcedor em grupos de relacionamentos também, no WhatsApp, da mesma forma. Muita gente revoltada, alguns dizendo assim, cara, não consegui digerir a derrota. Outros, porra, tá vendo? Diniz, já é isso mesmo, já acabou o encanto e tal. E ontem no café eu falei, gente, não é hora de desespero, né? Caça às bruxas. Calma. Foi apenas uma derrota. É óbvio que nós não queríamos ser derrotados, nós não esperávamos ser derrotados, mas os números jogam muito a favor do trabalho que o Diniz vem desenvolvendo. Não vou colocar a Copa do Brasil nesse retrospecto, mas vou pegar o Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, praticamente um turno inteiro disputado até agora. A gente está indo para a 31ª rodada. Dia 31 de agosto, começou o meu corte. Vasco 3, Sport 2. Dia 14 de setembro, pós-data FIFA. Vasco 2, Ceará 2. Esse resultado é para lamentar, tá? Nós temos que lamentar muito esse resultado. 21/9, Flamengo 1, Vasco também 1.
Dia 24/9, Vasco 2, Bahia 0, jogo atrasado. Dia 27, Vasco 2, Cruzeiro 0. Dia 1º, Palmeiras 3, Vasco 0. Primeira derrota dessa sequência. Aí vem a sequência de 4 vitórias. Dia 5 de outubro, 4-3 em cima do Vitória. Data FIFA veio. Dia 15 de outubro, 2-0 no Fortaleza lá. 20 de outubro, 2-0 no Fluminense. 26 de outubro, 3-0 no Bragantino lá. E aí veio o jogo no dia de finados. Morreu a nossa invencibilidade. 2-0 para o São Paulo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Então são 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos. Nem coloquei os jogos com o Botafogo ali, aumentariam os empates, mas aumentaria o número de jogos sem perder. Botei só o brasileiro. A pergunta que eu faço para você, torcedor, tá ruim? É para desconfiar desse time ou é para confiar nesse time? É simples. Fizemos um mau jogo? Não. Inclusive o Ancelotti ontem na coletiva exaltou o bom primeiro tempo do Vasco. Perdemos chances. Não fomos eficazes. E aconteceu um pênalti bobo, mas que foi pênalti do PH em cima do Arboleda. Isso aí acho que definiu o jogo, porque já virou 1-0, né? Acabou o primeiro tempo e aí foi um outro jogo no segundo tempo. E algumas peças que não renderam. Falando sobre o clássico de amanhã no Newton Santos. O time do Vasco não terá PH, suspenso, terceiro cartão amarelo, Nuno Moreira. Na direita, Puma Rodrigues. Defesa composta. Léo Jardim, Puma, Cauã Barros, Robert Renan e Piton. Aí como volante, Cauã Barros, aliás eu falei Puma, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Piton, perfeito. Meio campo, Cauã Barros deixou o campo domingo com uma dor na canela. Será que ele vai para o jogo? Se não for, Hugo Moura é a melhor opção? Cocão, jogadores da função. Thiago Mendes está há muito tempo sem atuar, mais 2 meses, esquece. Tietê, Coutinho, sem o Nuno, Verratti volta para o ataque, Andrés, né? Ryan na direita, Verratti e Andrés. Acredito que essa vai ser a formação. A única dúvida é Cauã Barros ou Hugo Moura. Então vamos lá. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura ou Cauã Barros, Cauã tiver ok, Cauã. Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Andrés. Você mudaria quem nessa formação? Qual seria o seu time para encarar o Botafogo amanhã? Lembrando que depois do Botafogo nós temos o Juventude sábado em São Januário. Dá para somar 6 pontos? Dá. Dá para fazer 4 pontos pelo menos? Dá. Menos do que isso? Já começa a complicar. Porque a gente já perdeu para o São Paulo. Naquele recorte a cada 4 jogos, daqui a pouco tem o Grêmio, depois da data FIFA, não dá para somar menos de 7 pontos nessa sequência. 3 já foram. E aí, que tal?